E fala galera, hoje eu vou estar aqui gravando mais um vídeo sobre uma das batalhas que muita gente fica falando agora, ou poucas, não sei dizer o certo, mas hoje eu vou explicar aqui que essa batalha não faz sentido, certo? E eu vou explicar do porquê. Então, vamos nessa. Para começar galera, eu vou logo dizendo que nesse vídeo não é uma crítica, certo? Não é uma crítica, até porque eu confesso que gosto muito do Godzilla Legendary e também das animações feitas pelo Slink. Mas infelizmente vou ter que dizer que essa batalha não faz sentido, velho, porque primeiro, o Godzilla de Slink, por mais que ele seja muito poderoso, ele não é mais forte do que o Godzilla da própria Legendary. Porque primeiro, esse Godzilla da Guerra Ancestral de Titãs, ele é na verdade o mesmo Godzilla que a gente conhece. A única diferença entre ambos é que um foi feito pelo fã e o outro foi feito pela própria empresa. Ah, mas o Godzilla da Guerra Ancestral dos Titãs, ele não é canônico e nem oficial. Sim, eu sei disso. Eu sei disso, mas o que eu tô tentando dizer, galera, é que essa animação ela tá mais relacionada a uma história da guerra muito antiga do Godzilla contra o Scar King. A diferença entre ambos, que no caso isso tem muita diferença, né? Eu não sei quantas são, mas só sei que tem muitos, é que ambos os personagens não são da mesma empresa, ou do mesmo estúdio, ou do mesmo canal. O que eu quero dizer é que o Godzilla da Guerra Ancestral de Titãs, ele foi feito pelo Slink, ou seja, ele foi criado por um fã ou por um youtuber e ele não é canônico, entendeu? Não é canônico, não é oficial, ele é apenas um fanmade. Mas agora, o Godzilla da Legendary foi feito pela empresa, que no caso é a própria Legendary, ou seja, ele é oficial e é canônico. E outro dos motivos também que o Godzilla a Batalha Ancestral dos Titãs contra o Godzilla Evolved não faz sentido é porque ambos são os mesmos personagens. Ou seja, não faz sentido porque os dois são os mesmos personagens. As diferenças é que um pertence ao passado e o outro pertence ao presente. Um é um fanmade e o outro é original. Ou seja, apesar, tirando a parte de um ser criado pelo fã e o outro ser criado pela empresa, os dois são o mesmo Godzilla. Entendeu? Agora por que não faz sentido? Ambos são os mesmos Godzillas, então não faz sentido comparar esses dois, porque eles são os mesmos personagens. Ah, mas não é canônico e não dá pra saber se foi aquilo que realmente aconteceu, já que o filme não explica que foi daquele jeito que aconteceu. Sim, eu sei disso, eu sei. Mas também tem uma parte da história que é explicado que o Godzilla quase perdeu. Então isso provavelmente explica que o Godzilla ou ele precisou de ajuda ou ele teve uma carta na manga, certo? E detalhe, essa batalha aconteceu antes da primeira aparição do Godzilla do filme de 2014. Esse é o detalhe que a gente não pode esquecer no momento. Por quê? Porque essa batalha aconteceu antes do primeiro filme do Godzilla da Legendary. Ah, mas nos filmes o Godzilla não se mostra tão habilidoso assim, meus amigos. Por um lado eu entendo, por mais que não faça muito sentido o Godzilla se mostrar tão habilidoso no seu primeiro filme de 2014, ou na novel, ou nos seus outros filmes, que no caso são os filmes de sequência do primeiro filme, não significa que o Godzilla não seja capaz de alguma coisa logo no início do filme, logo no seu primeiro filme. E por um lado eu entendo, Eu entendo, dá pra ver que o Godzilla realmente quase morreu por dois mutos. Mas devem lembrar, galera, que esses dois mutos, eles foram criados, eles nasceram dentro do ancestral do Godzilla, de um ancestral, entendeu? Ou seja, se ele não tivesse nascido dentro de um ancestral, mas sim dentro de algum outro Kaiju que não seja mais forte do que a raça do Godzilla, é provável que o Godzilla teria derrotado eles. Mas, como se os Mutos carregavam uma parte do ancestral dele, isso explica do porquê que os Mutos conseguiram vantagem sobre o Godzilla.
quero dizer? Isso é só uma teoria que eu tenho em mente, né? É loucura, né? Mas é uma teoria que eu tenho em mente aí. Mas se eu estiver totalmente errado sobre isso, vocês me falem no comentário aí. Sobre essa questão dos Moltos carregar o DNA da espécie lá do Godzilla. Que no caso é o ancestral dele. Mas tirando isso, a explicação aqui é Godzilla da batalha ancestral de Titãs contra o Godzilla Evolved não faz sentido porque ambos são os mesmos personagens e a diferença entre ambos é que um é um Famad e ele é o Godzilla do passado e o outro pertence à empresa, foi feito pela empresa e ele pertence ao presente, ou seja, o Godzilla do passado contra o Godzilla do presente, ou seja, não faz sentido, porque o Godzilla no passado já era muito forte, e agora no presente, agora que ele evoluiu, ele tá mais forte do que antes, entendeu agora? Ambos são os mesmos personagens, as diferenças é que um é canônico e é oficial e o outro não. Então, minha gente, vocês precisam entender que, por mais que vocês gostem muito dos Godzillas, do Slink, o Godzilla original da Legendary é mais forte, porque a própria novel e a própria Legendary afirmou que o Godzilla Evolved é mais forte. Ou seja, não faz sentido essa putaria. E mesmo que ela fizesse sentido, não ia ter luta, porque o Evolved ia dominar completamente o Godzilla do passado, entendeu? Ou seja, comparar o Godzilla da Guerra Ancestral contra o Godzilla do Evolved é algo assim que eu acho muito injusto e também algo sem sentido, já que ambos são o mesmo Godzilla. E eu falo isso novamente para resumir, porque da próxima vez que tentarem falar de uma coisa dessas, falarem, discutirem sobre isso, lembre-se disso, ambos são os mesmos Godzilla, um é do passado e outro é do presente, um é o Famad e o outro é oficial e canônico. E outro motivo disso é que a animação do Slink sobre esse Godzilla, ele tá mais para um flashback, no meu ponto de vista, é claro. Ele é um flashback da Guerra Ancestral. Ele é um flashback, uma história feito em animação. E a prova disso é a própria animação. Quando a animação termina com o Skaking sendo derrotado, que a gente acaba ouvindo uma voz da mulher falando. But a great evil threatened the peace. A powerful and ruthless ape, desperate to conquer the surface world, led his tribe into war against the one they call the monster who ate a star. Trapped within their subterranean realm, the Scar King harnessed a terrible power, the ancient titan, Shimur. He controls her with pain. Que no caso é a mesma mulher que acaba falando lá na cena do filme do Godzilla e Kong Novo Império, numa cena dentro de um templo, quando eles vão contar uma história da guerra, entendeu agora? E sim, na animação, por mais que tenha acontecido coisas incríveis ali, não dá pra saber o certo se realmente foi isso que aconteceu no filme, mas se imaginarmos que isso realmente tenha acontecido no filme, então é mais provável ainda que o Godzilla da Guerra Ancestral é o mesmo Godzilla Evolved. E bom, esse foi o vídeo de hoje, certo? E provavelmente você deve estar se perguntando se é sobre o Godzilla, então eu deveria ter colocado um joguinho de fundo relacionado ao Godzilla, certo? Sim, eu devia. Eu até tentei colocar aqui, mas não deu muito certo não. Até porque é ruim contra um jogo de Godzilla no celular. É ruim. É muito complicado e é ruim. Mas é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. E quem não gostou, sinto muito, né? Mas você está completamente errado, né? Querer comparar o Godzilla do passado com do presente, em questão de poder, é claro. E eu confesso que essa é a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo. Então, espero que tenha gostado e falou!